Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou como vice-presidente da nossa comissão. E o nosso programa de hoje, que vai ao ar pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, sempre aos domingos às 20 horas. E pelos nossos canais do YouTube e do Facebook, CJP Brasília, aos sábados às 11 horas da manhã. É um especial sobre o acampamento Terra Livre, também conhecido como ATL, uma grande mobilização indígena que acontece no Brasil desde 2004. O acampamento Terra Livre é um encontro anual que reúne povos indígenas de diferentes regiões do Brasil para discutir questões relacionadas a demandas territoriais, culturais e ambientais dos povos indígenas. O evento é organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, uma rede que representa organizações indígenas do país inteiro. O acampamento Terra Livre teve a sua origem em uma ocupação liderada por povos indígenas do sul do Brasil, em frente ao Ministério da Justiça, na esplanada dos ministérios em Brasília. O protesto recebeu o apoio de lideranças indígenas e organizações indígenas de diferentes regiões do Brasil, especialmente da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste e Minas Gerais, APOIME, entre outros povos que se dirigiram a Brasília para apoiar a mobilização em busca de direitos, da garantia dos direitos indígenas. Naquele momento, a mobilização indígena em 2004 foi uma resposta à falta de ação do governo em relação à nova política indigenista, que constava dos cadernos dos povos indígenas do então programa de candidato do presidente Lula, lá em 2003, na eleição que o consagrou como primeira vez presidente do Brasil. Entre as principais demandas dos povos indígenas estavam a demarcação das terras, a criação do Conselho Superior de Política Indigenista, a contenção de invasões de territórios e violências contra os povos indígenas, além da participação dos indígenas nas discussões de políticas relacionadas a estes povos. O Salão Verde do Congresso Nacional foi ocupado pelas pessoas que exigiam o reinício das negociações em 2004, junto ao governo Lula. Este evento marcou o início do acampamento Terra Livre e se tornou um marco histórico para o desenvolvimento do movimento indígena no país. A iniciativa consolidou as estruturas para a constante mobilização dos povos indígenas no Brasil. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, foi fundada, em novembro de 2005, durante o acampamento Terra Livre daquele ano, como uma entidade que reúne em rede diversas organizações indígenas do Brasil, com o objetivo de defender direitos e interesses dessa comunidade. A APIB veio preencher a lacuna da falta de representatividade das organizações indígenas em âmbito nacional e também uma maior necessidade de articulação e negociação junto às esferas governamentais, com a união das diferentes etnias indígenas do Brasil. Os principais objetivos da APIB são a defesa dos direitos indígenas, a promoção da autonomia das comunidades, o fortalecimento da identidade e da cultura indígena e a luta pela demarcação das terras indígenas. O acampamento Terra Livre é um espaço de mobilização e articulação política dos povos indígenas, onde são realizadas diversas atividades, como debates, assembleias, manifestações, apresentações culturais, dentre outras atividades. A principal reivindicação dos participantes é o reconhecimento e a demarcação de suas terras,
que são constantemente ameaçadas por conflitos fundiários, grilagem, desmatamento, mineração ilegal e outras atividades. O evento busca sensibilizar a sociedade brasileira e os governantes sobre a importância da preservação da diversidade cultural e ambiental dos povos indígenas e seus territórios. O acampamento Terra Livre é aberto a todas as etnias indígenas do Brasil, promovendo a troca de experiências e conhecimentos entre as diferentes comunidades do país. O evento conta com a presença de lideranças indígenas importantes, representantes de organizações indígenas, artistas, intelectuais, estudantes, pesquisadores e apoiadores da causa indígena. O acampamento Terra Livre recebe também a presença de organizações não governamentais e movimentos sociais interessados em apoiar as reivindicações dos povos indígenas. Em 2023, o acampamento acontecerá entre os dias 24 a 28 de abril, aqui em Brasília, portanto, na semana que vem. Neste ano, ele tem como objetivo destacar a luta por direitos e denunciar as violências que continuam acontecendo nos territórios indígenas, como a invasão por grileiros, madeireiros, mineração e outras atividades. Serão debatidos temas como a demarcação das terras, o futuro e a democracia. Neste programa especial para a Rádio Nova Aliança, 103.3, 710 AM, nós vamos trazer entrevistas e reportagens com indígenas, falando sobre a luta por direitos dos indígenas no Brasil. Na última etapa do programa, nós vamos também acrescentar uma notícia que foi veiculada no site Vatican News, em português, com um importante pronunciamento do Papa Francisco que aconteceu em fevereiro de 2023, antecedendo justamente as comemorações do Dia do Indígena. Pela sua audiência, nós agradecemos neste programa, que é um apanhado de diferentes perspectivas sobre a luta da causa indígena. E convidamos a todos que estão em Brasília para visitarem o acampamento Terra Livre, que estará presente na Esplanada dos Ministérios, usualmente próximo à Funarte, e conhecerem, dialogarem com as populações indígenas que vão estar presentes, as lideranças nessas atividades que são propostas pelo acampamento. O acampamento também aceita doações para que essas lideranças levem para suas comunidades itens que possam ser de bom uso, como roupas, sapatos, materiais escolares, elementos de cozinha. Se você tem, por exemplo, algo que você não usa e que poderia ser de bom grado dado a esses indígenas, você, por favor, se dirija ao acampamento Terra Livre ou contribua também levando para a sede da APIB, que é a organizadora do acampamento Terra Livre. Existe um número de telefone de contato para o recebimento dessas contribuições. Este número anote aí, 619 8103 6862. Pegue o seu papel e a sua caneta e anote aí que eu vou repetir. 619 8103 6862. O endereço de entrega é justamente no próprio acampamento, ok? O endereço de entrega para esses materiais é no próprio acampamento. Existe também um Pix para ajudar financeiramente essa iniciativa. Anote aí o Pix para ajudar com qualquer valor, todas as contribuições são bem-vindas. Essas contribuições são convertidas em passagens de ônibus,
na compra de elementos essenciais, no aluguel de banheiros químicos. O Pix é projetos@apibioficial.org.br. Vou repetir: projetos@apibioficial.org.br. Nós, da Comissão Justiça e Paz, saudamos a todos os povos indígenas concentrados em Brasília e demais povos indígenas do restante do Brasil, por ocasião da ocorrência do acampamento Terra Livre. Meu nome é Sônia Aramirim, né, em Guarani, Sônia Barbosa em português, né? Então eu sempre me identifico mesmo como Sônia Aramirim. O meu nome é Maria em português, Guarani Arapotu, sou Guarani Ombuá. Meu nome é do Rigó, mais conhecida como Dayara Tucano, né? Sou do povo Iepamaçã. Meu nome é Nelson Soares e em Guarani meu nome é Veramirim. Meu nome é Copenaua Yanomami. Em Guarani, Crechu. Tupamirim, Verá. Meu nome chama Romni, povo de Caiapó. Olha, cara, falar a verdade pra você, a gente tem percebido que nossos índios estão sumindo. Eu acho que eles não são vistos, eles, né, ficaram, como eu vou dizer, eles são excluídos da sociedade. Tem muitos que vê o indígena como umas pessoas que estão aqui só para atrapalhar. Nós deveríamos incorporar o pessoal indígena com a nossa civilização. Nada de cuidar deles lá no mato. Nós hoje somos protagonistas da nossa própria história. A tecnologia não é apenas máquinas, computadores, internet, celulares, naves espaciais, né? Tecnologia também é saber se relacionar com a natureza, poder ler, né? Ler e interpretar o mundo de maneira que nós possamos ser saudáveis e ter um mundo saudável à nossa volta. Quanto melhor eles ficar sem fazer nada e o pessoal dando as coisas para eles estão numa boa. Recebe tudo de graça, não trabalha, não faz nada, que negócio é esse? Se a gente não tem o território, a gente não tem nada. A gente não tem lugar para dormir, a gente não vai ter lugar para cultivar o nosso modo de ser Guarani. Tem que tomar providência, tem que cuidar deles, porque eles são os verdadeiros brasileiros, porque quando descobriram o Brasil, eles já estavam aqui, não é? A população brasileira ainda não acredita que tem indígena aqui na capital de São Paulo. Sou liderança de mulheres indígenas Guarani e sou cacique daqui da aldeia Itaverá. Essa aldeia é desde 86, né? Aqui tem 83 famílias, com mais de 700 pessoas. Quem que imaginaria? A maioria das pessoas daqui mesmo não sabe que tem índios em São Paulo, que tem um povo diferente daqui. Por um lado, eles estão mais visíveis e conseguindo um lugar na mídia, um lugar nas escolas, nas instituições, né? Até mesmo um lugar no parlamento. Sabemos que não será fácil superar 522 anos em 4, mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito brasileiros. Nunca mais um Brasil sem nós. Muito obrigada. Esse é um lado da questão. E o outro lado, eles continuam ainda a ser a população
rejeitada, massacrada, expropriada, violentada. Na verdade, a gente sempre viveu na luta, né? Desde que os portugueses chegaram, né, invadiram o território, desde em diante a gente vive na luta. Juruá trouxe muito interferência, né, dentro das aldeias. E com isso tudo é uma forma de luta para a gente poder preservar nossa cultura, nossa tradição. Eu cresci, eu fiquei mais ou menos 13, 14 anos, eu comecei a lutar. Eu comecei a defender o direito do meu povo Yanomami, o direito da nossa terra, nossa língua, nosso costume. Eu acho que a maioria das escolas ainda ministram um ensino antigo e fechado. Quem é o indígena? Ah, é o índio que já morreu, né? É um problema isso. Já sofri muito preconceito porque eu entrei uma vez para dar palestra sem cocá. Eu não uso cocá. Até depois de 523 anos de contatos que a gente tem até agora, você viu, eu escrevi na lousa em Guarani e falei em Guarani com as crianças. Repassar o valor de gerações que mantemos até agora. Akati yang leba iye malika kame ye biri ya kan Brazil kan Mexico kan mare baca ka ba me mi foi me ye pia pa ju marawane me aja penya me ye me bengo crema ju ya tem caju. Meu pai faz parte de uma geração que é a geração da Constituinte mesmo, né? Que participou ativamente aí junto com Raoni, com Penal, com Mário Juruna, com Ailton Krenak, né? Com essas lideranças que se organizaram como podiam no meio da ditadura militar, no meio de um período assim de uma perseguição enorme. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu perdi metade de meu povo Yanomami, tá? Aí quando eu cresci, eu sou sobrevivente do meu povo, eu fiquei contra o pessoal que vem invadir as comunidades. E o homem que sai da cidade e chega nas comunidades sem permissão, sem consulta. O homem branco, ele vem, ele taca fogo na mata, eles jogam lixo nas nascentes, eles poluem a água. Só que quem fica criminalizado nisso somos nós, né? Baru ia batai ka mana melmu yo te me moya on malike me ko koraja on fumu ke mi malike no pa me e bitomo ai biri ara ku pe me wala boy ka ara me nude.
Acho que cada geração enfrenta os desafios do seu tempo, né? Dentro do movimento a gente tem muito essa consciência que o desafio da minha geração é fazer com que os direitos que foram conquistados por nossos pais, né, sejam implementados. A gente tem mais contato com mais tecnologia. Hoje temos celular, computador e a TV. E como a gente pode usar isso a nosso favor? Tem a mídia? Sim, tem a mídia. Como uma arma a gente pode ter. Meu celular não é da última geração. Ele é necessário para nós nos comunicar. Ele é necessário para nós divulgar assassinatos em outros territórios, divulgar o que está acontecendo no mundo para outros povos, falar com outros povos, se comunicar entre nós. Hoje eu faço parte do Conselho Municipal dos Povos Indígenas, sou a vice-presidente deles, né? Então a gente debate muito isso, a questão dentro da Secretaria dos Direitos Humanos, né? E eu aprendi, né? Se eu tivesse ficado lá no meu cantinho com meus pais, hoje eu não estaria aqui, né? Lutando para que meu povo seja respeitado. Nunca tivemos oportunidade de voz, de fala. E hoje nós temos. Somos um dos poucos países ao redor do mundo que reconhece a importância dos territórios indígenas, por exemplo. Mas nós precisamos que nossos territórios sejam demarcados. As abelhas traz a saúde para a gente, onde nós conseguimos fazer um remédio para as crianças. É bom para fazer, quando a criança está doente, a gente faz um xarope. Essa partinha aqui a gente usa para fazer batismo. Batismo é que a gente chama de mangaraí. Vamos trabalhar com o que a gente tem, que é a religião, a educação e a língua, principalmente. Língua materna que a gente sempre preserva. Começar reflorestando mentes, as mentes das pessoas, né? Para que elas se mobilizem com a natureza, se mobilizem com uma muda de uma árvore, uma planta. E as crianças, principalmente, são futuros daqui para frente. Bomedipi na inoayete. Bomedipi na inoayete. Metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, one metepe medipi mambo, ete bomu, one metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, one metepe medipi. Mambo ete bomune, bomedipi na inoayete. Bomedipi na inoayete.
prasanta tinete aboma prasanta tinete ne na boy koitire aboma prasanta tinete ne aboma prasanta tinete aboma prasanta tinete ne na boy koitire aboma prasanta tinete boku more na ino ayete boku more na ino ayete aboma prasanta tinete aboma prasanta tinete ne na boy koitire aboma prasanta boku more na ino ayete boku more na ino ayete aboma prasanta tinete aboma prasanta tinete ne na boy koitire aboma prasanta tinete ne aboma prasanta tinete aboma prasanta tinete ne na boy koitire aboma prasanta tinete boku more na ino ayete boku more na ino ayete botore na ayete botore na ayete vaya munere kuroroti amune vaya munere kuroroti amune ino joku da kumone vaya munere kuroroti amune vaya munere kuroroti amune ino joku da kumone botore ya botore ya botore. Nós temos também um reconhecimento de que, tradicionalmente, o Dia do Indígena era chamado de Dia do Índio, sempre comemorado no dia 19 de abril. Agora, oficialmente, este dia passa a se chamar Dia dos Povos Indígenas. Recentemente, em 2022, existiu a promulgação de uma lei chamada Lei 14.402 de 2022, com a mudança do nome da celebração para explicitar a diversidade das culturas dos povos originários. O Dia do Índio, anteriormente assim denominado, ele era instituído pelo Decreto-Lei 5.540 de 1943. Em 2019, pelo projeto de lei 5466, a deputada federal Joênia Wapichana, da Rede Roraima, ela propôs a alteração de Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas. Na época em que o projeto foi proposto, ele recebeu o relatório favorável do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e no seu texto de aprovação, ele explica que o termo povos indígenas é preferido pelos povos originários, que vem a designação índio como preconceituosa. O termo indígena significa originário ou nativo de um local específico. É uma forma mais precisa pela qual podemos nos referir aos diversos povos que já aqui existiam antes da colonização portuguesa. Eles vivem nas terras brasileiras que hoje formam o Brasil. O estereótipo índio alimenta a discriminação. Nossas homenagens e respeito a todas as etnias indígenas, disse o relator Fabiano Contarato, na época em que este processo foi analisado, esse projeto de lei foi analisado. Então, em 2022,
Houve essa alteração legislativa e o Dia do Índio passou a se chamar Dia dos Povos Indígenas. A Igreja também tem dado especial atenção à questão indígena. Nas palavras do Papa, infelizmente, assistimos uma crise social e ambiental sem precedentes. Se realmente queremos cuidar da nossa casa comum e melhorar o planeta em que vivemos, são imprescindíveis mudanças profundas nos estilos de vida. São imprescindíveis modelos de produção e consumo. Devemos escutar mais os povos indígenas e aprender com seu modo de vida, a fim de compreender adequadamente que não podemos continuar devorando avidamente os recursos naturais, porque a terra nos foi confiada para que seja a mãe para nós, a mãe terra, capaz de dar o necessário a cada um para viver. Portanto, a contribuição dos povos indígenas é fundamental na luta contra as mudanças climáticas. E isso está comprovado cientificamente. Ignorar as comunidades originárias é um erro. Segundo o Papa, hoje mais do que nunca, são muitos os que pedem um processo de reconversão das consolidadas estruturas de poder que regem a sociedade de cultura ocidental e, ao mesmo tempo, transformam as relações históricas marcadas pelo colonialismo, exclusão e discriminação, dando lugar a um diálogo renovado sobre a forma como estamos construindo o futuro do nosso planeta. Precisamos urgentemente de ações conjuntas, fruto de uma colaboração leal e constante, porque o desafio ambiental que estamos vivendo e suas raízes humanas tem um impacto em cada um de nós. Um impacto não apenas físico, mas também psicológico e cultural. E agora um apelo do Papa. Por isso, peço aos governos que reconheçam os povos indígenas de todo o mundo, com suas culturas, línguas, tradições e espiritualidades, e que respeitem sua dignidade e seus direitos, conscientes de que a riqueza de nossa grande família humana consiste em sua diversidade. Ignorar as comunidades originárias na salvaguarda da terra é um grave erro. É o funcionalismo extrativista, para não dizer uma grande injustiça, sublinhou o Papa Francisco. Por outro lado, valorizar seu patrimônio cultural e suas técnicas ancestrais ajudará a trilhar caminhos para uma melhor gestão ambiental, destacou o Papa. Nesse sentido, o Papa disse que é louvável o trabalho do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que tem sua sede em Roma e que apoia projetos de comunidades indígenas. Estes projetos ajudam as comunidades indígenas num processo de desenvolvimento autônomo, graças, sobretudo, ao Fundo de Apoio aos Povos Indígenas. Esses esforços devem ser multiplicados e acompanhados de decisões firmes e claras para uma transição justa. O Papa falou, em seguida, do propósito do bem viver e do viver bem em harmonia. Viver bem não significa não fazer nada. É viver em harmonia com a natureza. É saber buscar aquele equilíbrio, aquela harmonia que é superior ao equilíbrio. O equilíbrio pode ser funcional. A harmonia nunca é funcional. É soberana em si mesma. Saber mover-se em harmonia é o que dá a sabedoria que chamamos de viver bem. A harmonia entre uma pessoa e sua comunidade. A harmonia entre uma pessoa e o ambiente. A harmonia entre uma pessoa e toda a criação. As feridas contra essa harmonia são as que estamos vendo evidentemente que destroem os povos. O extrativismo, no caso da Amazônia, por exemplo, o desmatamento ou o extrativismo de minério. Portanto, procurar sempre a harmonia, reiterou o Papa, ressaltando
que quando os povos não respeitam o bem do solo, o bem do ambiente, o bem do tempo, o bem da vegetação ou o bem da fauna, o bem geral, quando não o respeitam, caem em posturas desumanas, porque perdem esse contato com a palavra, com a Mãe Terra, não no sentido supersticioso, mas no sentido que a cultura e a harmonia nos dão. As culturas indígenas não devem ser convertidas numa cultura moderna, não. Elas devem ser respeitadas, reiterando a importância de seguir seu caminho de desenvolvimento e escutar as mensagens de sabedoria que elas nos transmitem, pois não é uma sabedoria enciclopédica. É a sabedoria do ver, escutar e tocar da vida cotidiana. O Papa Francisco conclui a sua fala encorajando os povos indígenas a continuarem lutando para proclamar essa harmonia que a política funcionalista, a política extrativista está destruindo. Que todos possamos aprender do bem viver no sentido harmonioso dos povos indígenas. Uma bela mensagem do Papa Francisco, direcionada aos indígenas que participavam do Fórum Mundial dos Povos Indígenas e que ocorreu agora em fevereiro de 2023, já com uma preparatória desta comemoração do Dia dos Povos Indígenas. Nós, então, nos despedimos deste programa de Justiça e Paz e, na sequência, vamos indicar o Evangelho por Simone Furquim, que comenta o Evangelho com as mensagens que podem ser mais apropriadas pela nossa vida cotidiana. Na sequência, o nosso programa do Bom Pastor, Dom Paulo César se dirige à nossa comunidade pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM. Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá, ouvintes! Estamos na segunda semana litúrgica da Páscoa. A leitura de hoje é João, capítulo 6, 16 a 21. A Igreja segue as riquíssimas reflexões elaboradas pelos primeiros cristãos sobre o sentido da Páscoa. E quem mais nos ajuda a entender este sentido é o Evangelho de João, sobretudo neste capítulo 6. O início do capítulo nos relata sobre a multiplicação dos pães. E a leitura de hoje informa que, após a multiplicação, os discípulos entraram no barco e atravessaram o mar da Galileia. Um vento forte e a tempestade lhes causaram medo. O medo aumenta quando vem Jesus caminhando sobre o mar. Jesus, porém, lhes diz: "Sou eu, não tenham medo." O vento forte e a tempestade representa todo o poder autoritário gerador da opressão e da morte. Representa o caos. O Evangelho de João traz muitos elementos simbólicos do Antigo Testamento para nos conduzir ao entendimento profundo sobre Jesus Cristo. Lembremos que no mito da criação, em Gênesis 1, o narrador relata que no princípio do criar, Deus observa que havia trevas e um vento muito forte sobre as águas, como as da tempestade deste texto de João. Deus então acende a luz para separar as trevas da luz, para interromper a tempestade, e então, a partir daí, ele passa a criar. O mito da criação é a expressão da vida nova criada por Deus. Vida nova após as trevas, após o caos criado pela destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O mito foi escrito nesse período.
Para os primeiros cristãos, o mar era símbolo do caos e medo, porque era pelo mar que chegavam as legiões de soldados romanos que destruíram novamente Jerusalém. Mas aqui neste texto, João informa que Jesus caminha sobre o mar, isto é, Jesus tem poder sobre o mar, ou seja, sobre o caos formado pelo Império Romano. O Evangelho quer nos revelar que Jesus venceu o poder da morte, ele ressuscitou. E João aprofunda mais sobre a pessoa de Jesus. Ele revela Jesus como Deus. Eu sou, não tenham medo. João lembra aqui a passagem na sarça ardente, no livro do Êxodo, onde Deus se revela como eu sou, eu estou com vocês. Como a teologia joanina nos anima hoje em nossa realidade. Assim como os primeiros cristãos que passaram a enxergar Jesus como o pão da vida, a vida nova em Cristo, hoje também nós possamos renovar a nossa fé e sermos fiel ao seu seguimento, praticando o que ele nos ensinou, a partilha, a solidariedade, a igualdade nas relações. Hoje, contra todas as forças que produzem o medo, a morte, nós também podemos, diante da boa notícia, abrir nossos olhos e enxergar Jesus Cristo como aquele que de tão humano só pode ser Deus. चुंदा चुंदारी कर प्रंताक जेत